Olá, bem-vindos ao canal Frederic Advogados. Eu me chamo Celso Ricardo Frederic, sou advogado atuante na área do direito civil e direito do consumidor. O nosso papo hoje continua sobre direito do consumidor e o nosso tema é repetição do indébito. E o que é repetição do indébito? Repetição do indébito é a devolução de um valor que foi pago, mas que não era devido. É basicamente isso. O Código de Defesa do Consumidor, no parágrafo único do artigo 42, prevê que o consumidor, quando cobrado em quantia indevida, ele tem direito à repetição do indébito. Ou seja, ele tem direito à devolução do valor que ele foi pago, que não era devido e que foi cobrado pelo fornecedor. E de que forma se dá essa cobrança, essa devolução, de que maneira ela se dá? Essa devolução, ela deve ocorrer, ela deve se dar em dobro. A quantia que o consumidor pagou deve ser devolvido a ele em dobro, atualizado monetariamente e também acrescido de juros legais. Agora, o consumidor não tem direito à devolução do valor em dobro se houve engano justificável por parte do fornecedor. A gente vai falar um pouco sobre isso no final aqui do nosso vídeo. O que é necessário você, consumidor, saber no sentido de compreender se tem direito ou não à repetição do indébito é o seguinte: é necessário compreender que existem 3 requisitos. Eu falei aqui de uma forma mais genérica, mas agora, falando mais especificamente, deve-se observar aí 3 requisitos para que você tenha, enquanto consumidor, direito à devolução em dobro do valor que foi cobrado, do valor cobrado e que não era devido. Bom, o primeiro requisito é a cobrança. Então, deve existir uma cobrança por parte do fornecedor, ou do prestador de serviço. Ele deve ter essa ação de cobrar de você, consumidor, aquela quantia que não é devida. O outro requisito é o requisito do pagamento, ou seja, o consumidor cobrado por uma dívida que não é devida, ele deve efetuar o pagamento. Se não efetuou o pagamento, a devolução, ou seja, a repetição do indébito, a devolução em dobro do valor que foi cobrado, não existe. Então é necessário, primeiro requisito, cobrança por parte do fornecedor e o pagamento por parte do consumidor. E o terceiro requisito é o engano não justificável, ou seja, ainda que seja um engano por parte do fornecedor em cobrar aquela quantia indevida, esse engano ele deve ser injustificável, ou seja, ainda que tenha uma justificativa, essa justificativa não seria assim, digamos, plausível, aceitável. E aí é onde existe uma divergência jurisprudencial, o que seria esse engano justificável. Então, a divergência jurisprudencial que há nesse sentido é a seguinte: existe uma parte da jurisprudência que entende que há necessidade de comprovar a má-fé ou culpa por parte do fornecedor, nessa cobrança de uma quantia indevida paga pelo consumidor. Há uma outra parte da jurisprudência que entende que independe da comprovação de má-fé ou culpa por parte do fornecedor. Se ele cobrou uma quantia indevida e se o consumidor efetuou o pagamento, deve-se efetuar a devolução em dobro da quantia que foi paga pelo consumidor. E aí você pode me perguntar: mas Celso, o que eu faço numa situação como essa? Eu paguei uma dívida que não era devida, eu fui cobrado e paguei essa dívida que não era devida. O que eu devo fazer? Você deve fazer a reclamação junto ao fornecedor e invocar, sim, a devolução em dobro da quantia que foi paga. Se o fornecedor ele entender que realmente foi um erro grosseiro,
injustificável, ele vai devolver esse valor, né? Isso já aconteceu comigo, aconteceu com algumas pessoas que eu conheço. Agora, mesmo que tenha sido um erro grosseiro por parte dele, ele não devolver, aí você, consumidor, vai ter que recorrer ao poder judiciário, e aí vai ter essa divergência, né? Existe uma parte que entende que tudo bem, não tem necessidade de comprovar a má-fé ou culpa por parte do fornecedor, e tem a outra parte da jurisprudência que entende que independe de má-fé e culpa, ele tem que devolver em dobro. Essa situação hoje ela está no STJ para ser julgada, né? E aí saberemos qual é a parte da jurisprudência que vai prevalecer. Então é isso. Se você foi cobrado indevidamente, se você foi cobrado por uma quantia indevida e efetuou o pagamento dessa quantia, você tem direito à devolução em dobro, a princípio, eu diria. Tá ok? Então, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, compartilhe e vamos continuar aqui com esses temas do direito do consumidor, e em breve também falarei aí com vocês a respeito do direito civil. Até a próxima. Tchau, tchau.